Sábado de manhã, seus conhecimentos é uma grande alegria pra gente. Pessoal, o Fagner, ele é mestrando em estudos linguísticos pela Universidade Estadual Feira de Santana. Ele é graduado em teologia pela FBB, é especialista em aconselhamento pastoral pela FAC e ele também é membro do grupo de pesquisa Dialógicos em Discurso e Argumentação pela Universidade Estadual de Feira de Santana. E ele está trazendo aqui para a gente o trabalho A Tentação de Jesus como evento polêmico literário, uma abordagem dialógica em Mateus. Fagner, é uma grande honra novamente e a palavra é toda sua. Não sei se você vai querer compartilhar a sua tela. Inicialmente não, mas vou compartilhar aqui. Não, Bom bem dia mais uma tranquilo. vez. Bom dia mais uma vez a todos, a todas. Muito obrigado, Vicky, a toda a organização, pelo convite, pela acolhida. Muito obrigado. Bom, eu pensei em dividir a minha fala em três partes. Na primeira parte, falar como eu cheguei na tentação, né? Por que a tentação de Jesus. E eu percebi que vai ser a parte mais desafiadora, porque eu estava tentando reconstruir o caminho e percebi que eu não sei direito como eu cheguei. Mas essa primeira parte, falar como eu cheguei na tentação, o meu interesse pela tentação. Na segunda parte, falar sobre como eu cheguei à ideia de evento polêmico literário, o porquê de um evento polêmico literário. E aí, para não cansar vocês, na terceira parte, fazer apenas uma apresentação de como o autor ele apresenta as personagens no versículo 1, no início da tentação, e como ele estabelece o jogo entre essas personagens, porque damos ênfase a duas personagens apenas, que é Jesus e o diabo, mas tem uma terceira personagem muito importante na tentação, que é o espírito. Então, nessa terceira parte, a gente finaliza e eu prometo que eu não vou cansar vocês, mas estou aqui controlando o meu tempo porque eu falo demais. Bom, é, então, como é que eu cheguei na tentação de Jesus? Qual é o meu interesse na tentação? Em 2012, quando eu iniciei a minha graduação em teologia, e isso é muito importante, eu tive um professor de hebraico bíblico que toda aula ele operava um milagre, que era manter a sala cheia. E uma aula de hebraico bíblico, a sala cheia é milagre. E ele operava esse milagre toda a aula, e além de biblista, ele também é linguista, e ele foi o meu Nossa. orientador na graduação. Então ele meio que me empurrou para a linguística, né? Ele me apresenta a linguística e ali, já em 2012, no meu primeiro ano do curso de teologia, eu decidi que eu não faria pós-graduação, estrito senso, em teologia. Nossa. Ali já nasceu o desejo de estudar a linguagem. Nesse momento aí, eu percebi também que seria um problema, porque aqui na Bahia não é muito comum alunos estudarem Bíblia, porque eu queria estudar Bíblia de uma perspectiva linguística, discursiva, e aqui na Bahia não é muito comum, não tem muitos trabalhos desenvolvidos aqui nessa perspectiva. Mas, de fato, eu comecei a levar a sério e pensar de fato no mestrado em 2018, ou seja, alguns anos depois. Eu finalizei a graduação em 2015. Nesse período, eu fiz uma outra graduação, algumas especializações. E em 2018, de fato, eu comecei a pensar no mestrado e pensar no projeto de mestrado. E, inicialmente, eu tinha pensado em trabalhar com o discurso apocalíptico. Veja que coisa, né? Principalmente porque em 2018, que era um ano de eleição, e o discurso apocalíptico era muito forte, o discurso messiânico era muito forte, e eu percebi que ali poderia ser um problema interessante para abordar no mestrado. Isso em 2018 eu comecei a pensar. Mas, como as coisas não acontecem do jeito que nós queremos, em 2018, em 2019, minha filha nasceu, minha esposa engravidou, a minha filha nasceu. Eu disse, pausa agora no projeto mestrado, vamos iniciar o projeto pai, e aí ano que vem eu tento mestrado, foi o que aconteceu. E em 2020, quando estourou a pandemia, o discurso apocalíptico cresceu ainda mais, né? E abordagens apocalípticas eram lives a todo momento sobre apocalipse.
E ali eu percebi que, de fato, tinha alguma coisa que eu poderia, de repente, trabalhar o discurso apocalíptico no mestrado. E aí eu comecei a revisitar os meus textos, quer dizer, não os textos escritos por mim, os textos que eu tinha sobre literatura apocalíptica e também literatura do Segundo Templo. E eu comecei a revisitar esses textos e nessa caminhada eu reencontrei um texto de um teólogo chamado Luiz Schiavo, em que ele analisa a tentação de Jesus, mas na fonte Q. Bom, a hipótese da fonte Q, obviamente, é questionável, mas ele analisa a tentação na fonte Q. No entanto, ele analisa a tentação de Jesus na fonte Q à luz do mito do combate. Então, ele apresenta o mito do combate em diversas culturas. E eu fiquei apaixonado pela abordagem, porque a primeira coisa que veio à minha mente é a memória discursiva. Primeira coisa que veio à minha mente. Ele trabalha com o mito do combate e apresenta o mito do combate em diversas culturas, ou seja, como ele é retomado em diversas culturas. Mas eu percebi que eu poderia trabalhar a tentação de Jesus, especificamente no Evangelho de Lucas, mas pensando a memória discursiva, ou seja, como a tentação ela articula a memória no Evangelho de Lucas. E foi aí que surgiu, foi uma coisa meio que inesperada, mas naquele momento ali surgiu o meu desejo, o meu interesse em estudar a tentação de Jesus. E aí eu participei da seleção, passei, coincidentemente o meu orientador está por aqui, então a proposta me foi feita de alterar o evangelho, né? Manter a tentação, mas ao invés de analisar a tentação em Lucas, analisar a tentação em Mateus. Uhum. Então, basicamente, foi assim que eu cheguei na tentação de Jesus. Não foi nada programado, não foi nada organizado. Ela me encontrou. Vamos trabalhar, vamos falar sobre isso. E ela me encontra, a tentação de Jesus me encontrou. E tem muitas coincidências aí, mas no momento do nosso diálogo podemos conversar sobre isso. Eu vou compartilhar minha tela. Acho que ele consegue, né, Lucas? Ah, foi. Sim, sim. Vocês conseguem ver? O início da caminhada já apresentei para vocês. Bom, então qual é o nosso primeiro desafio nessa pesquisa, né, nesse estudo? É apresentar a análise dialógica da argumentação como um método de interpretação bíblica, né? Uma ferramenta útil para acessarmos o texto bíblico. A análise dialógica da argumentação é uma proposta do professor Lucas Nascimento, uma metodologia que foi desenvolvida por ele, um encontro epistemológico entre a filosofia de Bakhtin, que tem como ponto de partida a filosofia do ato, o texto mais filosófico e talvez o mais difícil de Bakhtin, e caminhar em direção à nova retórica de Perriman e Titekar. Então, a análise dialógica da argumentação é esse encontro epistemológico. Na tese de doutorado, o professor Lucas ele propõe 4 hipóteses, que são 4 noções, eu destaco 2 aqui, mas ele propõe 4 hipóteses que são 4 noções. A noção de polêmica, um desacordo profundo que vai se manifestar argumentativamente, o evento polêmico, os atos polêmicos e o microato polêmico. Na minha pesquisa, inicialmente, eu estava articulando os 2 principais conceitos, as 2 principais noções, que é a noção de polêmica e a noção de evento polêmico. E foi justamente aí que os probleminhas começaram a acontecer, mas probleminhas importantes. Porque o que é o evento polêmico? É o encontro de posicionamentos polêmicos, fundantes de 2 campos discursivos antagônicos, responsáveis por atualizar entidades de outras polêmicas ao disputarem os sentidos de um mesmo objeto do discurso em um dado cronotopo. Nesse ponto aqui, eu percebi, me permitam falar, a importância da crítica. Quão importante é a crítica e quão é importante é recebermos, sabermos, na verdade, né, como recebermos essa crítica. Porque em uma comunicação, em uma apresentação minha,
E, na verdade, eu ainda estava apresentando a minha ideia, eu não tinha ainda resultados. Um professor que ouvia essa minha apresentação, ele fez um questionamento importante e que eu levei um tempo para assimilar e pensar e como eu resolveria esse probleminha. E qual foi a pergunta que ele fez? 2 campos? Porque se o evento polêmico é o encontro de posicionamentos polêmicos fundantes de 2 campos discursivos antagônicos, é necessário estar evidente esses 2 campos. E aí ele me questiona, Fagner, será que de fato existe uma polêmica na tentação? Por que eu pergunto isso? Ele me dizia, porque o texto é um texto cristão, é um texto que surge em uma comunidade cristã. Não é correto afirmar que nós estamos falando de um campo só? Bom, nesse momento mexeu com a minha mente, né? E o questionamento dele, obviamente, é válido. No entanto, ele fez uma proposta. Ele disse: será que nós estamos diante de uma espécie de encenação polêmica? O termo encenação é um termo um tanto que problemático para a nossa abordagem, primeiro porque a encenação está trabalhando com outro campo teórico. E seria necessário eu articular conceitos, noções de outros campos teóricos e talvez eu dificultasse ainda mais o meu trabalho. E a outra questão é que o termo encenação pode parecer que a tentação de Jesus em Mateus é uma invenção do autor. O autor inventou aquilo. A ideia de encenação pode parecer que é uma espécie de invenção do autor. Jesus e o diabo ali são parceiros e o autor tem uma intenção em colocá-los como inimigos. Poderia soar dessa forma. Então, eu, no momento, entendi bem o que ele estava tentando colocar, o que ele colocou, na verdade, o que ele estava tentando propor, mas descartei a ideia de encenação e busquei uma outra noção, um outro termo que pudesse ser mais, que pudesse ser, de certa forma, simétrico com a metodologia que nós estávamos propondo. Foi aí que me veio o estalo, mas o positivo, né? O positivo, que é fazer uma distinção entre o evento polêmico, que é a noção proposta pelo professor Lucas, ou seja, o evento polêmico na realidade imediata, e o evento polêmico literário, ou seja, como e quando esse evento polêmico ele é reinserido na nossa realidade, mas agora ele é reinserido na nossa realidade como um acontecimento artístico literário, para usar uma linguagem bakhtiniana. E nesse ponto aí é fundamental falarmos sobre o autor, mas falaremos mais à frente. Então, a ideia a proposta é mostrar que a tentação de Jesus no Evangelho de Mateus, especificamente, é um acontecimento artístico literário, não porque ele foi inventado, não porque ela foi inventada a tentação, não porque o evento foi inventado, mas porque ele foi rememorado, ele é rememorado e ele é reinserido na nossa realidade, não mais como um acontecimento em si, mas como um acontecimento artístico literário. Então não é uma invenção. Então, a noção que nós estamos propondo, que na verdade ainda precisa de amadurecimento, nós estamos aí no meio do caminho, precisa de amadurecimento, é que o evento polêmico literário é o simulacro de uma polêmica em que discursos são veiculados por personagens representantes de posicionamentos antagônicos em um dado cronotopo. Então, veja, existe um simulacro de uma polêmica em que as personagens elas veiculam discursos, só que esse acontecimento ele é construído em um dado cronotopo e o mais interessante é
que o cronotopo da tentação, que ainda vamos analisar de forma minuciosa, é um cronotopo que aparentemente a história de Israel é recontada cronotopicamente. Cada interação argumentativa entre as personagens Jesus e Diabo é uma fase da história de Israel. E aí pensamos no seguinte, bom, temos aqui uma proposta de evento polêmico literário. O que precisamos agora é delimitar esse evento. E se conseguirmos delimitar esse evento, vamos ter a condição, a possibilidade de mapear o evangelho a partir dos eventos. Então é possível observar a construção do evangelho de Mateus a partir dos eventos que são reinseridos. A primeira ideia é manter a noção de enunciado em Bakhtin. Porque para Bakhtin, o enunciado é a verdadeira unidade da comunicação discursiva, diferente da oração. Porque a oração para Bakhtin é uma unidade da língua. Isso significa que a oração é um pensamento inacabado, é um pensamento que é relativamente acabado. E na oração há uma alternância, mas há uma alternância de pensamento do próprio sujeito. No enunciado, não. Há uma alternância dos sujeitos. Por isso que um critério de delimitação é a alternância dos sujeitos do discurso. Os sujeitos do discurso, no caso do Evangelho de Mateus, isso é interessante. Os cachorros começaram a latir. Eu espero que não estejam incomodando. Mas a alternância dos sujeitos, os sujeitos no Evangelho não são as personagens. Se formos pensar à luz de Bakhtin, o sujeito é o autor e o leitor. Então, essa alternância dos sujeitos é o sujeito, ele diz tudo o que tinha para dizer em determinado momento e ele permite que o leitor compreenda aquilo que ele disse e essa compreensão é ativa. Por isso que Bakhtin fala de uma conclusibilidade. O autor diz tudo o que tinha para dizer em determinado momento, então ele permite que o leitor ele compreenda ativamente e ele responda a isso. Porque a compreensão é sempre ativa. Então, podemos pensar assim, em termos de evento. A entrada de Jesus no Egito com a sua família, a fuga, o retorno de Jesus, ou seja, a sua saída do Egito, o batismo de Jesus, isso no capítulo 3, e no capítulo 4, a tentação de Jesus. Então, observe que há aí conclusibilidades. A entrada de Jesus e a saída no Egito, eu entendo que é um evento só e não dois eventos. Depois, o batismo de Jesus. Depois, a tentação de Jesus. E depois, o Sermão do Monte. Então, é possível aí, a partir dessa alternância, observar que há conclusibilidade. Ele conclui um evento, aí ele permite que o leitor compreenda ativamente, logo há uma alternância, ele finaliza esse evento, ele vai para outro evento, ele finaliza esse evento e permite que o leitor compreenda ativamente, há uma alternância, capítulo 4, capítulo 5 e assim por diante, ao longo de todo o Evangelho. E um terceiro critério de delimitação desse evento polêmico literário são os atos polêmicos. Então, o evento polêmico literário ele tem alternância dos sujeitos, ele tem conclusibilidade e ele tem os atos polêmicos. A alternância emoldura enunciado e diferencia dos enunciados a ele vinculados. É importante destacar isso, porque emoldurar o enunciado diferenciados e o diferenciar de outros enunciados nos remete aos elementos de acabamento. São esses elementos de acabamento que nos permite chegarmos ao autor. Porque
Por exemplo, a tentação de Jesus em Mateus e a tentação de Jesus em Lucas tem diferença? Tem. As diferenças são simples? Eu diria que não, porque esses elementos de acabamento é o que vai ligar. Primeiro, vai diferenciar os enunciados de outros, ou seja, no nosso caso aqui de um evento polêmico literário, os eventos de outros eventos, então ele diferencia, mas não apenas isso. Os termos que o autor usa, as preposições, os verbos, os advérbios, tudo isso são elementos de acabamento que evidenciam uma intenção na construção daquela narrativa. Então, pode parecer que a simples troca de uma preposição não faz diferença nenhuma, mas na verdade faz, porque vai diferenciar autores, então é possível falarmos de um Jesus em Lucas, de um Jesus em Mateus, de um Jesus em Marcos, de um Jesus em João, mas não apenas isso, evidencia também o posicionamento daquele autor, o posicionamento do autor. A conclusibilidade é uma espécie de aspecto interno da alternância dos sujeitos do discurso que permite uma compreensão ativa, dialógica, e os atos polêmicos que é o posicionamento do autor-criador, as estratégias argumentativas. E aqui surge um ponto importante, que é a distinção entre o autor-pessoa e o autor-criador. A começar pelo autor-pessoa. O autor-pessoa é um elemento social, ele está fora da obra. Ele é um elemento social. Por isso que Bakhtin diz que mesmo uma análise biográfica acurada não nos permitirá uma análise minuciosa da obra, porque o autor-pessoa não está na obra. Quem está na obra é o autor-criador. O autor-criador é um elemento da obra. E só podemos encontrar na obra o autor-criador e não o autor-pessoa. O autor-criador que tem posicionamentos, o autor-criador que escolhe, o autor-criador que seleciona, o autor-criador que organiza. Ele que é o responsável, digamos assim, pela construção desse mundo, que é um mundo axiologicamente construído. Ele é o responsável pela construção desse mundo. E ele é o responsável por inserir essa construção na nossa realidade como um evento artístico literário. No nosso caso aqui, da Tentação, como um evento polêmico literário. O autor-criador é o responsável. Ele que cria, ele que organiza, ele que se coloca. E tem um ponto importantíssimo que, para Bakhtin, o sentido está na relação entre o autor e a personagem. Então é importantíssimo observarmos qual é a relação de Mateus com a personagem Jesus, que no caso do Evangelho, Jesus é o herói. Como o herói, ele caminha nesse mundo axiologicamente construído pelo autor-criador, como esse personagem ele caminha nesse mundo e como esse personagem vai sendo transformado, ou seja, como a sua identidade vai sendo revelada ao longo do Evangelho. E a tentação é o ponto de partida, eu diria. Então, o autor-criador, essa distinção entre autor-criador e autor-pessoa é importantíssima, porque o responsável por essa construção é o autor-criador. E aqui entramos numa questão que é a memória. Primeiro, uma distinção importantíssima entre evento narrado, rememorado, e o evento da rememoração. O evento narrado é o acontecimento em si. A tentação de Jesus aconteceu, ela ocorreu. Ok, é o evento narrado, é o evento rememorado. No entanto, esse evento ele foi rememorado, ele foi reinserido na nossa realidade como um evento artístico literário, como um acontecimento artístico literário. Esse processo é o evento da rememoração, ou seja, quando, por quê e como
esse acontecimento da tentação de Jesus foi rememorado, foi materializado e passou a circular. Por quê? Como? Quando isso ocorreu? Então, o evento da rememoração é justamente quando esse acontecimento em si ele foi materializado. Existe um porquê. Talvez, na análise do texto especificamente, a análise específica do evangelho ou dos evangelhos, o evento da rememoração, eu diria que ele é um pouquinho, é perigoso dizer isso, afirmar isso, mas eu diria que ele é um pouquinho mais importante do que o evento narrado. Porque o evento ocorreu, aconteceu, ok, mas quando ele foi rememorado? Quando ele foi materializado? Por qual motivo? E ainda, e tão importante quanto, como esse evento faz sentido no Evangelho? A tentação aconteceu, ok, mas como a tentação de Jesus no Evangelho de Mateus faz sentido? Como a tentação de Jesus no Evangelho de Lucas faz sentido? Como a tentação de Jesus em Marcos, 2 versículos apenas, faz sentido? Qual é a relevância dela no Evangelho, na organização do Evangelho? Como ela está fazendo sentido? Qual é a importância? Então, se ela foi selecionada, se há seletividade, se ela foi inserida, existe um porquê, existe um motivo, existe um porquê. Esse porquê é importante. Dentre tantas coisas que aconteceu com Jesus, dentre tantas coisas que poderiam ser narradas, por que os eventos que foram materializados? E por que não outros? Então, na memória, a seletividade, a valoração, a situacionalidade. Então vamos lá. Primeiro, a seletividade. O que é que eu quero dizer especificamente aqui com a seletividade? E aqui eu tenho como base um texto do professor Adair Sobral, que fala sobre linguagem em Bakhtin, memória e linguagem em Bakhtin. O que é que eu estou falando aqui? O que é que me interessa aqui especificamente em seletividade? A seletividade não é apenas o evento selecionado, o acontecimento selecionado, mas a seletividade também está diretamente ligada aos termos, às palavras, aos vocábulos, os verbos, advérbios, preposição, absolutamente tudo que o autor emprega. Ele poderia usar uma palavra, mas ele não usa, ele usa outra. Por quê? Isso também é seletividade. Não é só a seleção do evento, mas é como ele vai organizar esse evento, como ele vai apresentar esse evento. Isso também me interessa. Porque durante toda a tentação, em Mateus, o autor criador, ele apresenta um jogo, uma espécie de jogo, que nós vamos falar sobre isso rapidamente, mas vamos falar sobre isso. Um jogo que é uma polêmica aberta, mas que esconde uma polêmica, ou seja, há uma polêmica velada, mas no evangelho, ao longo do evangelho, o que era uma polêmica velada vai se tornando uma polêmica aberta, e esse jogo que é proposto na tentação de Jesus, que eu vou apresentar rapidamente para vocês no versículo 1, no capítulo 4, esse jogo que é proposto, ele é retomado ao longo de todo o evangelho de Mateus. Idêntico, igualzinho. Ele é retomado ao longo do evangelho de Mateus. E o ponto de partida é a tentação. Então, a seleção aqui, e eu já estou caminhando para o fim, como eu disse, eu prometo a vocês que eu não vou cansar vocês. A seletividade aqui, essa seleção, não é apenas do evento. Essa seletividade também são dos termos que ele emprega. Então, há uma valoração, essa seletividade é feita a partir de uma valoração, a base ela é valorativa, existe um valor ali, como o próprio Bakhtin afirma, o sentido está na relação do autor com a personagem. Então, existe um valor ali. Existe um posicionamento do autor em relação à personagem, ao herói que é Jesus. Então, essa seletividade, ela tem como base valores, a valoração. E também há uma situacionalidade. Existe uma situação específica e a partir dessa situação específica, aquela obra foi gerada. E aí o Andrew Overman fala que é provável que o grande problema
se é que podemos falar assim, né, um grande problema, mas o grande problema estava na disputa entre a comunidade de Mateus e o judaísmo formativo, que Uhum. tinha aí como principais representantes os fariseus. O judaísmo formativo, que era uma espécie de coalizão pós-70, né? Os grupos religiosos se unem. Os fariseus, eles ganham destaque porque já tinham, de certa forma, desenvolvido uma forma de viver a religião sem o templo, então eles ganham destaque. E é perceptível que há um problema entre o autor criador e os fariseus. Porque durante todo o evangelho de Mateus, há disputas entre Jesus e os fariseus. Durante todo o evangelho de Mateus. Então, essa disputa entre a comunidade de Mateus e o judaísmo formativo, que são duas comunidades que estavam em um processo de vir a ser, é importante falarmos aqui, lembrarmos, na verdade, que nós estamos falando aí de comunidades do primeiro século. Aliás, se nós formos pensar aqui no cristianismo primitivo, nós estamos falando de comunidade dos primeiros séculos, dos 3 primeiros séculos, né? Então, estavam em um processo de vir a ser, em um processo de construção, de se firmar teologicamente, de se firmar doutrinariamente. E as duas comunidades, o judaísmo formativo e a comunidade de Mateus, estavam nesse processo de vir a ser. Então, a grande questão é quem, de fato, interpreta a Torá corretamente. Jesus, líder da comunidade, o principal líder da nossa comunidade, ou os fariseus? Quem interpreta a Torá corretamente? Porque Jesus não vence a tentação apenas citando a Bíblia hebraica, ele vence a tentação interpretando. E durante todo o Evangelho de Mateus, Jesus é apresentado como um intérprete da lei, como um intérprete da Bíblia hebraica. Então ele não vence a tentação, já estou adiantando, né? Ele não vence a tentação citando apenas os textos, ele vence a tentação interpretando esses textos. Então, para a gente finalizar, como é que essas personagens elas são apresentadas? No versículo 1, né? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aí o autor criador, ao falar que Jesus foi conduzido, ele usa o termo verbo anago. Vocês conseguem ver o cursor? Sim, estamos vendo sim. Vocês estão me ouvindo bem, né, gente? Eu disse que eu falava muito, vocês estão me ouvindo bem. Não, não, tá ótimo. Estamos ouvindo muito bem. Então, ele usa o verbo anago. Aná mais ago. Ago, que é conduzir, e aná, que é uma preposição, para cima. Então, Jesus, ele é conduzido para cima. Aqui há uma informação geográfica, né? Então, Jesus está em uma região montanhosa do deserto da Judéia. Então, há aqui uma informação geográfica, mas não apenas. Não apenas. Então, ele é conduzido a nago, ou seja, conduzido para cima, pelo Espírito, para ser tentado, peiradizo. Peiradizo quer tentar, testar, provar. Mas peiradizo também é puxar. Então, olha como ele apresenta. Ele foi conduzido a nago, ou seja, para cima, ao deserto, pelo Espírito, para ser tentado, peiradizo, pelo diabo. Diabolos, que é dia mais balo, balo é lançar. Né? Balo é lançar. Diá é atravessar. Inclusive, o professor Manuel Alexandre Júnior, ele toca na questão que é a seguinte: a relação entre diá e duo, dois. Então, diá é atravessar. Então, eu tenho dois pontos. Quando eu atravesso esses 2 pontos, eu separo. Então, passa um sentido de separação, né? Separar 2 pontos. Então, diá mais balo. Atravessar, separar, lançar. Então, o que é que o diabo faz? Ele separa. Então, os posicionamentos são colocados aqui pelo autor. O Espírito quer erguer Jesus, anago, então não é só uma informação geográfica.
ele está jogando com as palavras aqui para apresentar os personagens. Quando eu falo jogar, gente, é positivamente, tá? É um jogo de palavras. Então, ele faz um jogo de palavras entre Anago e Peiradizo. O espírito, ele quer erguer Jesus. O espírito, ele quer elevar Jesus. E o que o diabo quer fazer? Puxar Jesus, trazer para baixo, derrubá-lo. Ele quer separar Jesus. Esse é o objetivo. Atravessar 2 pontos e separar. Mas separar quem? Jesus do espírito. Então o espírito quer levar, o diabo quer puxar Jesus, ou seja, separá-lo do espírito e assim interromper a sua caminhada. E ele interrompe as tentativas, que na verdade são 3, é oferecendo a Jesus facilidades que não temos como abordar as interações hoje. Mas hoje eita, erro técnico. Esse slide era para ser esse slide, mas não tem problema não. Desculpa, tá? Erro técnico mesmo. Porque vejam bem, olha outro jogo que o autor faz aqui. Porque ele diz que Jesus ele foi levado ripoto pneumatos, debaixo do Espírito. Peirasten e ripoto diabolo, então para ser tentado debaixo do diabo. Ripó, a preposição ripó, ela é muito forte, digamos assim, na tentação de Jesus e ao longo do Evangelho de Mateus. Porque ripó, ela aparece aqui no caso genitivo, ela está no genitivo, e quando o ripó aparece no genitivo, ela evidencia o agente da passiva. Jesus foi levado, quem levou Jesus foi o Espírito, então ela evidencia o agente da passiva. Jesus, ele sempre, na tentação, ele sempre é passivo. Isso muda, isso vai ser alterado na última interação entre Jesus e Satanás, que ali ele deixa de ser passivo e passa a ser ativo, e os posicionamentos mudam, porque enquanto a todo momento o diabo está testando Jesus, na última interação que Jesus repreende Satanás, a preposição ripó está lá, e ele já diz, para debaixo de mim, Satanás. Então veja, ripó evidencia o agente da passiva. Quando aparece no caso genitivo, ela evidencia o agente da passiva se esse agente for uma pessoa. Olha a beleza do texto. Quer dizer, pneumatos, né? Pneuma, quer dizer, o vento, né? O ar em movimento. Jesus é soprado para o deserto pelo Espírito, é elevado, ele sobe. Olha a beleza do texto, né? O vento, o ar em movimento. Mas o autor deixa claro, eu estou usando uma metáfora aqui para falar do Espírito, mas lembrando que esse vento é um ser, é uma pessoa que quer elevar Jesus. Então, ripó não só evidencia o agente da passiva quando esse agente da passiva é uma pessoa, como ripó também passa uma ideia de autoridade. Então Jesus ele está debaixo do Espírito, na autoridade do Espírito, e tudo que ele faz durante a tentação é na autoridade do Espírito. Então, por que Jesus é o verdadeiro intérprete da Torá na tentação especificamente? Porque tudo que ele faz é debaixo do Espírito, ele está na autoridade, ele faz na autoridade do Espírito. O caminhar dele, o caminho dele pela tentação, nesse mundo axiologicamente construído pelo autor criador, esse caminhar dele é debaixo do Espírito, é na autoridade do Espírito. E o que o diabo quer fazer? Ele quer corromper. Ele quer corromper a lei. Ele cita o texto, mas ele cita de forma equivocada. Quem cita corretamente, interpreta corretamente é Jesus. Por quê? Porque ele faz debaixo do Espírito, na autoridade do Espírito. Ele entra e sai da tentação na autoridade do Espírito. Tanto é, e aí eu finalizo, que na primeira interação entre Jesus e o diabo,
que o diabo sugere que Jesus transforme pedras em pães, normalmente nós damos muita ênfase ao que está sendo citado pelas personagens, que é o livro do Deuteronômio. No entanto, há uma alusão a Gênesis ali. Não só debaixo do pão, eu estou com o ripó na cabeça, não só por cima do pão viverá o homem, mas por cima da palavra que sai da boca de Deus. Aqui há uma alusão a Gênesis 2:7. Nossa. A vida que está saindo da boca de Deus em direção ao homem, e o homem agora passa a ser uma nefesh hayah. E então, Jesus, ali, a função, a missão de Jesus começa a ser evidenciada. Levar vida através das palavras. E aí no capítulo 5, que é o capítulo seguinte, no Sermão do Monte, o autor ele diz que Jesus passou a ensinar, mas ele enfatiza, abrindo a boca. Ou seja, a vida que sai da boca de Jesus. Nossa. Então, nós temos duas polêmicas, e aí, futuramente, eu espero trazer mais resultados para vocês, que é uma polêmica aberta, que é a retomada da fala do outro como objeto de refutação. Então, é uma polêmica entre Jesus e o diabo, entre as personagens. Mas também há uma polêmica velada, que é o embate de vozes, o discurso do outro, um diálogo velado, que é entre a comunidade de Mateus e o judaísmo formativo, que tem como principais representantes os fariseus. Então, Jesus, ele veicula o discurso, como personagem, veicula o discurso da comunidade, e o diabo veicula o discurso do judaísmo formativo. Eu espero que eu não tenha cansado vocês. Muito obrigado.